uma conversa pressupõe, por exemplo, uma mesa ou então um círculo de pessoas tratando de um assunto, certo? Aí se lança uma pergunta, uma dúvida, e todas as pessoas começam a participar. E nesse sentido que eu penso em roda de conversa. Eu posso fazer a pergunta. Palestra, eu imaginei que seria fazer isso. Palestra é mais simples, né? Que você chega à frente, aí discursa, certo? Não dá quase oportunidade para o público, só depois que termina. Então, vamos começar. Tá bom. Assim, curioso e interessante, né? A última vez que você veio aqui para o nosso congresso da pós-graduação, quando a gente fez 40 anos, né? A gente fez uma mesa de abertura com o Antônio Manuel. E o Antônio Manuel fez uma coisa que, para mim, me pareceu muito interessante e que eu já tinha visto uma vez que eu estive na França, no trabalho do Antônio Compagnon, um grande professor literário, que é uma espécie de percurso um pouco pelas teses e pelos trabalhos que foram defendidos para entender um pouco, do ponto de vista institucional, né, o que se produziu como pesquisa num certo lugar, num certo momento. E você fez isso lá atrás, situou um pouco as 3 linhas de pesquisas prioritárias, e agora a gente estava um pouco olhando a exposição, eu, Cid, e você um pouco refez esse trabalho em torno das teses modernistas, e eu acho que isso é um trabalho, parece que é um trabalho simples, né? Mas é um trabalho de pesquisa, assim, de garimpo, mas que ao mesmo tempo dá uma certa visão de um espaço de leitura do modernismo, não só do modernismo, em outros lugares, visto né, por outros pesquisadores, na Unicamp, na USP, em outros lugares do Brasil, mas aqui no nosso instituto propriamente. Eu acho que a gente poderia pensar um pouco por aí, né? Pela exposição que você acabou de organizar para a gente. Pela sua risada. Foi ela que organizou. Então vamos dar aí o mérito para a biblioteca e para os bibliotecários. Certo? O que eu fiz foi fazer uma lista. Parte dela tinha pronto por causa da conferência de abertura dos 40 anos. Fazer uma lista das dissertações e teses que tratavam de autores modernistas ou do modernismo. Então, vocês podem perceber que lá entre as teses, né? Aliás, eu tinha algumas, entre as teses estão lá sobre o futurismo italiano, a influência dos futurismos sobre a poesia brasileira, dos modernistas. Então tem lá as poéticas do modernismo e as poéticas europeias. Depois tem uma lá que eu orientei, que me deu trabalho danado, que foi feito pela Ivone Pereira Minas, espero que você já viu, que é sobre a estética comparada de Mário de Andrade e o Miguel de Unamuno. Certo? Que é uma coisa que passa um pouco despercebida. Em todo caso, eu fiz essa pesquisa antes para a conferência. E agora para fazer a exposição. Eu não tenho as dissertações de tese de 2021 para cá, mas deve ter mais coisas. Em todo caso, é assim, percebe que o interesse pelo modernismo ele vai diminuindo com o tempo, certo? Pelos poetas modernistas. Atualmente aparecem muitas dissertações e teses sobre autores vivos, autores contemporâneos. Vivos nos 2 sentidos. Estão vivos ainda, mas são muito vivados. Então tem muita tese sobre autores que eu nunca li. Aliás, esse é um dos problemas. Se alguém quiser fazer pergunta para mim de autor contemporâneo, eu não consigo ler nem aqueles que eu recebo das editoras para fazer uma apreciação. Então, tem um monte de livros lá
as editoras para ler. Alguns são premiados, né, com o prêmio Jabuti, Portugal Telecom, tudo. Eu tenho um pouco de roteiristas premiados. Aliás, desde 1975 eu tinha um trabalho que fazia sobre os escritores laureados. Então, entre esses, eu quero fazer uma referência aqui, entre esses. Uma das coisas, por exemplo, que eu estranho é que os poetas do modernismo de tendência religiosa, não quer dizer que eles tenham sido, todos eles tenham sido religiosos, eles quase não são tratados. Uma das falhas que eu acho aqui é não haver um trabalho sobre Jorge Lima. Sobre o amigo dele, Murilo Mendes, só tem um trabalho. E os dois são cristãos católicos e católicos não muito dogmáticos. Então, o livro que ele escreveu aí, O Humor dos Cortejos, é um livro que ajuda a compreender quem que foi lido por esses autores, por que tais temas aparecem neles. O Humor dos Cortejos é dele. Eu ganhei de presente exatamente no dia da conferência sobre os 40 anos. Eu não sabia que tinha. Se eu soubesse, eu teria usado muito na tese que eu orientei da Rosana Rodrigues da Silva sobre a face velada do modernismo, que é exatamente a poesia religiosa do modernismo. Eu falei muito. Não sei se a gente conversa em geral, assim, né? É interessante assim, a gente já teve esse ano, né, um congresso da Semana da Letra, a gente foi dedicado ao modernismo. Eu brinquei com eles, dizendo que foi a semana mais literária de todos os tempos. Eles tiraram um pouco a reflexão de linguística em si, foi uma semana muito voltada para a literatura. Não sei se vocês acompanharam um pouco mais. Semana passada teve um congresso em Santa Catarina, um congresso grande, tem um montão de coisa acontecendo toda a Semana de Arte Moderna. E é interessante porque, na verdade, eu estou aqui faz menos tempo e eu acompanhei poucos trabalhos sobre a Semana de Arte Moderna em geral, ao passo que os lugares onde tem ainda um acervo, onde tem ainda não, onde existe um acervo grande, né, de documental, né, como o Unicamp, com o acervo do Oswald, com a USP, por conta do acervo do Mário Cadrade, eles ainda movimentam muita pesquisa. E falamos sobretudo dessas duas grandes figuras, né, do Oswald e do Mário. E evidentemente muito menos sobre uma certa poesia religiosa. Na exposição ali tem um livro que para mim é muito importante, que vocês incluíram, que é o livro da Neuza, sobre a revista Festa. Exatamente. Foi uma revista bem importante, de caráter um pouco espiritualista, nos anos 30, né? 27, 34. E atualmente essa revista, como eu tive uma enorme dificuldade para pesquisar quando eu era pesquisador lá atrás, porque essa revista não estava disponível em lugar nenhum. E a gente recorria um pouco ao estudo da Neuza para saber o que havia na revista, porque ela fez uma pesquisa muito sistemática em torno dessa revista. E agora, na verdade, o que é bem interessante nesses últimos anos é que uma boa parte desse material se encontra digitalizado, aos poucos sendo digitalizado ou pela Biblioteca Brasiliana ou pela Biblioteca Nacional. E é um espaço interessante de pesquisa, assim, um pouco como olhar para essas teses, né? Você abre essas revistas e você encontra. Claro que elas têm alguns temas que acabam norteando mais uma do que a outra revista, elas têm, como é que se diz, uma espécie de direção, mas a gente abre um pouco de tudo. Eu acho que é bem interessante. É um espaço plural e bem complexo de pesquisa, e eu acho que a vinda, né, desse material físico para cá, eu acho que é importante também. É importante porque, na verdade, quando a gente consulta online, assim, acabei de falar das vantagens da pesquisa online, etc.,
Mas na verdade, quando você consulta online, muitas vezes você faz busca por palavra, ou você faz uma espécie de busca temática, e você perde essa coisa de olhar para a página e ver que tem duas ou três coisas de três autores diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Às vezes tem um poema, tem uma crônica que fala outra coisa, tem um texto que é mais irônico, e tem um texto do manifesto que está na primeira página. Isso dá um caráter interessante, sobretudo para as revistas físicas, né, que a consulta online acaba perdendo. E eu fico feliz, né, que agora a gente tenha também uma parte desses facsímiles aí, eu acho que é um espaço interessante de pesquisa, e que é uma entrada depois para esse universo documental que é muito maior, que envolve a correspondência dos escritores modernistas que vem sendo publicado, sobretudo do Mário de Andrade, tem muita correspondência do Mário de Andrade que vem sendo publicado, com todo mundo, e são livros muito bonitos. Tem projeto de Mário, escrever correspondências, escreve cartas longíssimas, explicando a poética dele, dizendo como é que a pessoa tem que escrever, sugestões. E eu acho que essa entrada um pouco caótica pelas teses, porque vocês vão ver aí depois, tem de tudo, né? Embora tenha pouca coisa religiosa, tem duas ou três sobre Maneira, tem duas ou três sobre Drummond, tem algumas coisas sobre o Graciliano e sobre o Dionélio, né? E na exposição também, né? Uma espécie de... Fernando Machado, parece que só tem. Acho que é. Só agora do Marco pela ordem, o mais estudado de todos os modernistas, aqui, é o Mário de Andrade. Depois do Mário, é Manuel Bandeira. Depois do Manuel Bandeira, é Carlos Drummond. Então, em termos de quantidade. Depois é o Oswald de Andrade. E existe ao mesmo tempo, em relação ao Oswald de Andrade, Oswald de Andrade, não é Oswald de Andrade, existe um duplo sentimento de fascinação e medo. Certo? Se alguém aí tiver a oportunidade de ler as duas antropofatias, porque nessa edição aí tem a primeira edição, onde a gente 60, a primeira edição é o termo que o Oswald deu para a revista quando criou a segunda edição. A primeira edição marca a presença de colaboradores, muitos colaboradores, inclusive Mário de Andrade, o Fora Tarsila, o Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Aí houve uma briga entre o Oswald e o Mário de Andrade. Quando eu pergunto para o Mário de Andrade por que razões houve essa divisão, nunca, por exemplo, o Mário de Andrade ironizou os Oswald de Andrade. Em termos. Perguntaram para o Mário de Andrade por que houve isso. Ele falou, por questão de Moraes. O Mário de Andrade, o nome dele era Mário Raul Moraes de Andrade. A questão de Moraes aí vamos dizer assim, certa anormalidade ética por parte do Oswald de Andrade. Tanto que dizem que uma boa parte da configuração de uma planima é baseada no Oswald de Andrade. Então, num determinado instante, é bom ler a antropofagia, porque é muito engraçado. É a mais engraçada de todas, né? É a mais engraçada, muita piadinha, muito trocadilho, tá certo? Muita ofensa. Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade foi convidado a continuar a segunda edição. Porque
Ele não tinha cabimento, ele não participava. Aí, sabe o que o Carlos Drummond de Andrade escreveu? Eu sempre gosto de responder isso. Mais vale a amizade do que a literatura. Isso deixou Oswaldo de Andrade louco da vida. E de fato é isso, né? Depois a gente vai perceber dentro do outro autor, que esse privilégio dado à vida e não à literatura é fundamental para os grandes escritores. Certo? Então, no caso aí os fascinados pelo Oswaldo de Andrade não gostam muito que a gente lembre disso. O caráter solvente dele, essas coisas todas. Já muito. Eu lembro do próprio artigo famoso chamado História e Libertação. Ele faz referência a essa irresponsabilidade intelectual do Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade queria participar de um concurso de filosofia lá na USP. Aí os amigos dele, né, sabendo que ele não tinha propriamente formação filosófica, ele era totalmente visionário, né? De certa maneira, ele era uma espécie de Darcy Ribeiro antes do Darcy Ribeiro. Eu acho até que muitas ideias do Oswaldo de Andrade o Darcy Ribeiro aproveitou para escrever. E deixa eu fazer um destaque, professor. O Darcy Ribeiro faz 100 anos hoje. Já 100 anos. Os caras de 20 de outubro são muito assim. Bom, então, no caso, então essa conversa dos amigos tentando fazer com Oswaldo de Andrade, aí um deles, eu não sei se era um dos jovens, né, que estava fazendo isso, que era o Rogério Genotti, falou para ele, mas o Oswaldo, e se pedindo para você uma dissertação, uma fala sobre a ontologia. Ele falou, isso é fácil. O problema da ontologia é ontológico. Por causa exatamente da elite da antropopatia, da edição. Ele tinha essa ideia da antropopatia. Mas eu acho essa revista aí, essa que foi participada, foi a melhor participada. Também foi a Platson, mas em termos de referência, de inspiração, não há nenhuma como a antropopatia. As outras, depois da antropopatia, ficaram se defendendo, certo? Se defendendo E, de certa maneira, o Oswaldo de Andrade foi importante por isso também, porque ele acicateava, né, as respostas, e as pessoas tinham medo de se defender, tinham receio, porque ele pegava as respostas e transformava em ironia. Mas vale a pena mesmo, partia é uma lição. Agora, o Mário de Andrade, até há pouco tempo tinha tudo o que se escreveu sobre o Mário de Andrade e tudo aquilo que ele escreveu, inclusive as cartas. Tem lá volumes e volumes. E eu estou de acordo com o Filipose quando ele fala assim. Falando lá do Mário de Andrade, lá quando ele trata do Mário de Andrade. Que o Mário de Andrade tinha que ser lido. Tudo dele devia ser lido. Aí ele escreve, repito, tudo. E de fato,
se a gente quiser aprender alguma coisa, não é só sobre cultura brasileira, sobre arte, a arte em geral. Eu sempre aconselho meus alunos a ter um livrinho chamado O Baile das Quatro Artes. O Baile das Quatro Artes é um dos poucos livros de estética, filosofia da arte que a gente tem no Brasil. E foi escrito pelo Mário de Andrade. Aí a gente percebe que muita coisa que ele escreveu não era gratuito, não. E muita coisa que ele escreveu foi escrita depois que ele morreu. Ele teve alguns discípulos, principalmente discípulas, principalmente Almeida e Alvarenga, que compilaram todas as anotações dele para fazer livros sobre, por exemplo, o Dicionário da Música do Mário de Andrade. Não foi o Mário de Andrade que escreveu, essas alunas dedicadas, que eu admirava muito, que foram recolhendo e atendendo no Porto Lopes, lá no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros. Tem uma equipe lá que faz esse papel. As cartas dele são as cartas do Mário de Andrade para o Manuel Bandeira, para o Carlos Drummond de Andrade e para Almeida Alvarenga é uma lição de crítica e de poética. Eu estou falando muito do Mário e não vou parar de falar muito dele, não. Depois, se a gente quiser essas coisas, a gente vai falar. Já que é roda de conversa, eu vou conversar. Eu queria fazer uma pergunta, professora. Professores, a gente fala muito pouco sobre as mulheres no modernismo. Nós temos poucos destaques. Claro que, em razão do período histórico, que de 100 anos, mas também houve algum apagamento do papel da mulher? Não tinha pouca... É assim, vamos lá, eu vou falar isso. Existe uma artista plástica lá que era mineira, chamada, acho que Maria Zita, que era uma excelente escultora, e depois virou designer. Ela é apagada na história do modernismo brasileiro. E quando ela aparece lá em algumas coisas, aparece assim como uma figurinha secundária. Ela depois, ela saiu do Brasil, né, porque não tinha muito mercado para ela. Ela foi para a Itália, ela se tornou uma artista italiana de primeira linha. Mas assim, uma pintora que pertenceu à segunda edição da fotografia é a Patrícia Galvão. A Patrícia Galvão, ela teve um romance, ela foi recuperada agora, né, pelos concretistas. Ela tem um romance chamado Parque Industrial. O Parque Industrial foi objeto de uma tese de mestrado aqui no IBIUS, feita por um aluno Aldo Luiz Pelagamba, a turma brincava com ele, que ele tinha belas pernas, e que ele é professor hoje da Universidade Federal de Uberaba. Então está aqui na lista, a tese dele está ali sobre o Parque Industrial da Patrícia Galvão, mas ela não é. E depois, quando tratam dela, tratam mais como militante política, né? Então ela veio para o Brasil, trouxe para cá os pardais, esse monte de pardal,
no Brasil, foram traduzidos, as primeiras pardais foram traduzidas por ela. Trouxe também a soja, etc. Ela era muito ativa. Ele veio da China, trazendo essas coisas. E ela era comunista mesmo. Tanto que foi ela que converteu os Oswaldo de Andrade para o comunismo. Certo? Mas o Oswaldo de Andrade, o modernismo é importante. A Anitta Malfatti, a Tarsila Amaral. Aí a gente pega o livro do primeiro caderno de poesias do Oswaldo de Andrade. Quando a gente vai analisar, ou quando nós vamos analisar, ou pelo menos é isso que fazem os professores de literatura aqui no Brasil, aqui no IRIS também, certo? Menos um fazer isso. Eles desprezam o desenho, os desenhos sobre crianças. Então, todos os poemas têm um desenho da Tarsila, tá certo? E se a gente lê os textos do Oswaldo, sem prestar atenção no diálogo que esses textos têm com a Tarsila, a gente não pega boa parte do significado deles. Mas a gente esquece, não foram só eles que apagaram, tá certo? As mulheres. Hoje mesmo elas são apagadas. Certas mulheres como artistas. Certo? E se são negras, mais ainda. Vocês pegam, por exemplo, os autores de ascendência negra no modernismo. Quer dizer, que são filhos ou netos ou bisnetos de negros. Nas histórias do modernismo, ninguém faz referência a isso. A gente precisa fazer muita pesquisa para descobrir quem quer fazer esse tipo de pesquisa. Porque às vezes eu acho também enviesado. A gente não pode esquecer que o Cassiano Ricardo era descendente. Certo? Quem fala disso? O único cara que falou disso, eu não vi a tese dele, foi o Rubens, um professor que deu aula aqui. Rubens Farias, parece. Todo mundo achava meio loucão, aquilo início, que era meio desprezado pelos próprios colegas. Uma caixinha. E ele só conversava com colegas, o único colega que ele conversava era eu, quando eu vinha aqui das minhas viagens como vice-reitor, como reitor, ele vinha conversar comigo, porque ninguém conversava com ele. Ele ficou um cara isolado. Mas ele é um que trabalhou com o Cassiano Ricardo. Mas além do Cassiano Ricardo, há outros modernistas que têm ascendência dele. E o principal deles é o Mário de Andrade. Ninguém quer que o Mário de Andrade tenha ascendência dele. Mas eu fiquei pensando aqui também, assim, eu acho que a gente, nesse panorama modernista, tem espaço consolidado em toda a figura da Cecília Meirelles, que vai escrever um pouquinho depois, né? Eu acho que ela é a autora que escapa um pouco, que permanece com um volume grande de pesquisa, de leitura, etc. Até pouco tempo atrás, a gente tinha professora Tina Infante, que localizou, inclusive, um poema da Cecília Meirelles no jornal, um jornal, que não deve ter sido publicado antes. Um espaço de pesquisa em torno da Cecília, que permanece, que eu acho que permanece potente, assim, como um lugar de reflexão. E eu lembrei, mas essa de fato ela está um pouco nesse panorama do esquecimento mesmo, a Rita Lisboa. É uma poeta muito interessante, tem a correspondência dela com Mário de Andrade, é pequenininha, mas é uma correspondência muito bonita, assim, é muito tocante. E era grande poeta, assim, tem poemas que são muito impressionantes e que acabam ficando um pouco para trás, mas na verdade não muito. Mas o panorama de Lisboa ficou muito. É interessante quanto a própria crítica, né? A certa altura ela prefere, né, transitar muito por muitos autores com 200 teses sobre o Mário, sabendo da enorme importância do Mário. O Mário é central,
mas às vezes falta uma, duas sobre pessoas que estavam ali, né, que inclusive mantiveram contato com os grandes modelistas, entre aspas, e que não receberam de fato tanta atenção. Mas eu acho que é um processo. Assim, sabe como eu descobri que o Jorge Lima também era mulato? Numa entrevista do Ledo Ivo. Aí, numa das entrevistas do Ledo Ivo, ele fala assim: como é que vocês, aí lá você, Jardim do Nego, Brasiliano, viam, né, o Jorge Lima? Porque o Jorge Lima era, além de poeta, né? Talvez o melhor poeta do surrealismo comedido. E o poeta predileto para alguém como a Hilda Hilst. É o poeta predileto dela. Bom, e também da Ana Cristina César. Certo? Então, aí eu fiquei assustado, né? Ele falou assim: olha, eu vou dar uma opinião nossa, que é a mesma do Graciliano Ramos. Olha, ele falou isso. Eu falei assim: não é possível, eu devia estar com um gravador aqui. Certo? Amanhã a gente vai ler um poema do Jorge Lima que se chama Mar Negro. Os poemas negros dele. Ele tinha os poemas negros, que muita gente pensa que ele escreveu só Negro Fulô. Não é. Então, a nossa opinião dele é a mesma do Graciliano Ramos. Olha o que ele fala. É um mulato. Certo? Então não merece muita consideração. Um mulato. O Graciliano Ramos falando isso. Aí o cara insistiu, mas o Graciliano Ramos falou: ele era racista. Mas eu acho que no Jorge Lima tem uma coisa assim. O Jorge Lima tem um grande livro chamado Redenção de Orfeu. É um grande livro, assim. O Márcio Shell, inclusive, escreveu um mestrado dele sobre a Redenção de Orfeu. Eu acho que é um livro que ele um pouco apavora. Porque um grande poema um montão de referência a Camões, tudo que a gente pode imaginar. Era um grande leitor de poesia, arrogante, está tudo lá. Há coisas da teologia, etc. E eu acho que o Jorge Lima tem a impressão, eu falo assim por experiência pessoal, porque eu gostava muito do Jorge Lima, e uma vez eu conversava com o professor e ele olhou assim para mim e falou: não, isso é muito complicado, sabe? Tipo assim, não vai para aí, não entra aí, esquece, você não vai conseguir. Mas ele é. E a ideia é que, na verdade, você lê a poesia ou você lê o livro, você não consegue pegar, sabe? Você não consegue nem pegar do ponto de vista narrativo o que ele está contando, nem organizar quais são os temas principais opiniões deles. E aí, como essa obra, que é a grande obra, ela acaba, inclusive, assustando quem gostaria de estudar os outros livros, que são livros às vezes mais simples, mais interessantes também. Uma bobagem grande. E me perdoe, isso tosse, não é convite, é a ausência de nicotina que já eu vou resolver. Uma coisa que dos escritores laureados, inteligidos escritores, laureado de bom nível. Ele deveria ao contrário. As coisas que eu queria colocar na roda de conversa, eu que sou assim, sabe, de fora, né? Mas eu não tenho formação nenhuma literária e tal. Mas as duas coisas são: quem que escolhe os representantes das escolas? Né? Então, você vai estudar, começa com o classicismo, lá não sei quem que escolhe esses caras. Por quê? Jorge tinha ninguém, no meu tempo, ninguém nunca tinha ouvido falar na escola. A outra coisa é: será que o Mário é tão
estudado assim, porque no fundo ele construiu uma obra. O Mário construiu uma obra mesmo que, como já disse, né? Foram outros que publicaram, mas enfim, estava lá. Duas falas, mas assim, cara que mexia com as coisas tudo, mas falou que Deus dará, né? Não sei se é isso. Essa opinião segura do porra nunca Deus dará é do Gilberto Mendonça Teles. Ele falou, não sei o que é. Vocês paulistas gostam do Oswald. E tem outros também, né? Lá do Rio de Janeiro. Geralmente os cariocas não aceitam o Oswald de Andrade. Certo? Mas é interessante que é um espaço de tensão mesmo. Assim, o Emanuel disse logo no início, quando a gente olha para a Semana de Arte Moderna, etc., a gente quer imaginar que está tudo mais ou menos no lugar, mas eles estão querendo se matar uns aos outros às vezes. Né? Tem um espaço de tensão, de projeto. Tem um texto importante do Sérgio Vargas de Holanda, no momento que ele fala que o Mário é um grande poeta, para dizer assim, a ideia de que por que viram grandes poetas? É um espaço crítico que se consolida em torno de figuras como a figura do Mário, que é central para inclusive do ponto de vista institucional, né, para a USP, né, e para a pesquisa em literatura no Brasil. O Mário já por conta do acervo documental, ele acaba sendo uma espécie de passagem obrigatória, mas também porque ele tem texto de uma enorme lucidez e profundidade crítica e, ao mesmo tempo, de uma aventura crítica que é interessante. Assim. Ele propõe coisas que, bom, ninguém tinha pensado antes, sabe? Mesmo alguns autores interessantes. Então, tem esse espaço de consolidação. Acho que mesmo questão de políticas culturais, de Secretaria de Estado, etc. E ele faz um espaço documental interessante, assim. Mas, ao mesmo tempo, voltando para o Sérgio, né, nesse texto dele, que é moldado por todos os lados, ele é muito crítico com relação a todo um projeto construtivo modernista, inclusive uma espécie de construção da nação, etc. E nesse momento ele fala do Sérgio, ele fala, nesse ponto estou com o Oswald, para dizer que, na verdade, já ali, eu acho que no texto 27, para alguém que está de Barcelona, ele meio que separa os dois e quase um pouco quase faz com que o modernismo funcione um pouco desse antagonismo, né? Assim, não está muito vai se circulando de tempos em tempos. E eu acho que o antagonismo é sempre importante, né? Porque acabam sendo as duas figuras, né? Tanto do Mário quanto do Oswald, uma espécie de fazer vínculo, né? Eles ficam lá e a gente olha para eles. Assim, não sei. Então, você, por exemplo, o Invenção de Orfeu existe porque o Murilo Mendes é que fez a versão final. Eles eram muito amigos. Certo? Se não houvesse Murilo Mendes, o Murilo Mendes tinha uma visão, por exemplo, do cristianismo, que era de resistência aos dogmas. Então, o cristianismo que é evolução. Exatamente. Ele não aceitava. Aliás, esses poetas de mentalidade, que eu chamo da estética da criação, que não aceitam muito nem a convenção, nem aquilo que diz da realidade, tudo, eles têm essa tendência de desnortear o leitor. É só pegar lá o pastor pianista que foi analisado antes de ser publicado, a primeira análise foi feita aqui no auditório, aqui do Espírito Santo. Eu tinha feito aí, tem uns foras que ele percebeu que deu, ficou envergonhado, mas não quis voltar atrás. Aí ele falou para Ismael, olha, nunca eu fiz um negócio desse e tal, mas eu vou refazer. Aí ele refez. Mas o pastor pianista, o que é que ele faz? Ele põe, ele coloca o pastoreando o quê? Não ovelhas, mas pianos. Certo? Quer dizer,
dá uma invertida. A mesma coisa quando eu ia falar um negócio do Jorge Lima. O Jorge Lima tem um soneto, esse que foi que no meu tempo ainda de estudante me deixou um pouco fascinado por ele. Ele me deixou fascinado por causa da minha experiência como cara que trabalhou na roça, trabalhou com gado, trabalhou em tudo. Ele tem um soneto que começa assim: a garupa da vaca era palustre e bela. Pega esse verso aí, a garupa da vaca era palustre e bela. E falando de alguém, tempo, né? E falando de alguém que alimenta, que dá leite, como se fosse uma ama de leite, que aquele negócio me pegou, qualquer. Eu gosto muito dele. Por exemplo, muita gente vê a Cecília Meirelles com a poeta da vagueza, do inefável, não sei o quê. E só valoriza aquele lado mais histórico, né? É o romanceiro, né? É o romanceiro da Inconfidência, que aliás é um belo romanceiro. E para entender direito, ele tem que entender o que é romance, no sentido de poesia. Mas ela foi estudada nessa tese que eu revidei, que eu falei que se eu tivesse lido meu livro, eu teria dado outra dimensão, da Rosana Rodrigues da Silva, que hoje dá aula lá em Sinop, certo? Que é a face velada do modernismo. Ela trata da Cecília Meirelles. E ela trata também de um lado do Vinícius de Moraes que ninguém trata, o lado da simbologia religiosa dele. Ele tem um livro, Nossa Senhora de Los Angeles. Pergunta assim: o que você achou disso? O que você acha desse poema do Vinícius de Moraes? Aí, se a pessoa não gosta do Vinícius, fala assim: eu nunca dei nada desse poetinha. A ideia que se tem do Vinícius de Moraes é do poetinha. Certo? Aqui mesmo, nesses seminários, já ouvi gente falando, né? Do poetinha. Tem uma coisa meio assustadora. Para falar que ele é um poetinha, você tem que ser um poeta, né? Ou crítico. Certo? E de uma determinada tendência, né? Estética. Mas eu dei um curso, eu dei uma conferência lá Na Chamanita. Lá na Chamanita, que é um grupo literário, aquela moça ali, sobre o modernismo. O Sidney de vez em quando parece que Ela não me participou. ela não te convida mais, né? Não, É que falou. Então, lá na Chamanita, eu dei uma palestra que foi passada por YouTube, me parece, chamada A Semana da Balbúrdia, que dura 100 anos. Semana da Balbúrdia foi a Semana de Arte Moderna, que não foi a semana. Foram 3 dias da semana. E 3 dias com paias e tudo, que eram encomendadas pelo Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade encomendava as várias. Faz uma espécie de procedimento político, né? Foi bem político. Como ele era riquíssimo, né? Você queria a refusão para conseguir a refusão. Então ele queria fazer essas coisas. Agora, as mulheres da semana, tem a Guilmar Novaes, que é uma grande pianista, tem uma dançarina, certo? Que aparece lá dançando
algumas músicas do Villa-Lobos. Tem a Maria Cita, eu me lembro, pode bater a Patrícia Galvão, tem a Tarsila, né? Claro, que é uma figura central, ela que é uma das. Ela faz parte do trio que organizou a semana de Tarsila, Mário e Oswald. Mas elas não são muito. A Tarsila é muito. É muito estudada, ou pelo menos muito contemplada por causa das pinturas antropofágicas dela. É isso, né? Mais alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta sobre essa relação entre literatura e artes visuais. Como se traz? Quem serve aqui no sentido de, tipo, não sei, eu nem preciso do tempo, eu confesso porque minha ignorância. É uma pergunta legal isso aí. E assim, eu gostaria de ler muito mais do que gostaria de conhecer mais, mas tem alguns casos de fazer estudos e eu acabo assim, eu sou artista visual. E eu vejo, então, acabo me entendendo mais sobre técnicas e tal, do que talvez tanto a estética. E eu percebo, assim, que isso, assim, pegando a semana de 22, tinha ainda uma aproximação entre os movimentos literários, os movimentos artísticos, isso. Não sei se estou falando besteira, mas eu tenho isso que foi se descolando assim, de alguma forma, talvez à medida que as artes foram se tornando cada vez mais algo próximo a uma economia de mercado, ou uma lógica para mim. E aí, tem vezes um descolamento, assim, sabe? E aí hoje assim. E aí eu então queria um comentário acerca disso, assim, porque hoje quando eu vejo, por exemplo, críticas, quando eu leio algumas coisas, por exemplo, tem antropólogos criticando arte, assim, e estudiosos da literatura, parece que eu tenho a concordar mais com os antropólogos, no sentido de ser da arte de agora, uma arte que é, digamos assim, mais como um relato do mundo que a gente vive. Tem um vídeo, lá porque é um colaborador, ele fala que ser as artes agora reflete o mundo que a gente vive. Então, se tipo, ruim a arte vai ser ruim porque ela é um reflexo disso, produção. E aí eu vejo tentando me situar no meio disso tudo, sabe? Por exemplo, críticos dizendo que a arte acabou nos anos 60, como chama as artes, isso de certa forma me incomoda um pouco, né? Como porque acreditar nessa perspectiva, digamos assim, uma perspectiva mais real, estética, né? Alguma coisa nesse sentido de tipo, do chão matou as artes e a gente vai olhar só para a estética, para a técnica, vamos olhar mais para a arte como relato de uma sociedade, reflexões de uma sociedade perfeita, cruel, cheia de problemas. É como se a gente tivesse meio que parado no tempo, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sempre olhando para frente, eu quero trocar com os meus, hoje assim, minhas motivações é sempre eu vira ser, por exemplo, hoje eu estou estudando inteligência artificial, essa coisa de gerar imagens por meio de algoritmo, então estou sempre olhando para esse lugar. E aí eu fico tentando entender isso, assim, né? Então eu tenho um comentário do professor acerca disso. Você fugiu um pouco do tema Eu posso começar, assim. Eu acho que a pergunta é ótima, assim, com milhões de fatores. Primeiro, na verdade, coloca a Semana de Arte Moderna nesse lugar, que é um lugar interessante, esse lugar de multiartista. Eu acho que uma das graças da semana é justamente congregar diferentes expressões artísticas. E eu acho que
muitas vezes, quando a gente volta para a semana, a gente volta com funcionamentos como esse mesmo. Esse espaço que você tem para artes gráficas, música, dança, literatura, e tudo mais ou menos junto, quase como se fosse uma espécie de primeiro evento, uma espécie de evento fundador da possibilidade de relação entre as artes. E quase como se fosse ocupasse uma espécie de lugar um pouco mitológico na nossa reflexão, né, no Brasil, né, como esse espaço um pouco de congraçamento, né, de reunião. E eu acho que isso é interessante, assim, pensar que isso se deu, mas ao mesmo tempo, um privilégio, eu acho que é um privilégio complexo, e que inclusive é o nosso lugar aqui, do literário que assume o lugar de reflexão e o espaço crítico que passa muitas vezes em primeiro lugar pela literatura, para depois olhar para esse outro espaço. Eu acho que muitas vezes a literatura, né, a literatura crítica literária, ela acaba usurpando, trazendo para si a semanalidade moderna, em virtude da figura do Oswaldo Mário, etc. Eu acho que é uma semana muito mais plural. Mas ao mesmo tempo, quando você fala na questão da arte, a história da semana, isso claro que fica um pouco, pode talvez ficar um pouco lacunar, porque tem toda uma dimensão de estudo de arte popular, com a qual as vanguardas dialogam, desde o Picasso, né, a ideia de que o Picasso se fez uma estatueta africana para fazer uma parte dos seus quadros, etc. E aí, esse conceito é um conceito super complicado, liberal, o que é arte popular, que é um conceito central para a reflexão desses artistas. Eu coloco o papo popular aqui um pouco por falta de palavra, mas tem que ter uma operação que é aí, uma operação crítica aí que é complicada, porque também, junto com a reflexão do Mário, tem muito estudo sobre arte popular e com uma recolha enorme de objetos, de arte religiosa, etc. Um catálogo importante do Mário de Andrade. Então, para dizer que, bom, esse espaço aqui é um espaço já plural, e ao mesmo tempo que, de algum modo, quer abarcar um outro espaço que não é propriamente o espaço da vanguarda, mas que aponta para uma arte que muitas vezes se coloca também como uma espécie de lugar de arte primitiva, etc. Então, para dizer que isso são espaços bastante complicados. Assim. Então, eu tenderia um pouco a dizer que isso está no centro da formação modernista e que muita crítica que se fez depois vai encontrar no modernismo um pouco esse lugar. Mas não tenho assim, esse pessimismo de achar que esse espaço se perdeu. Eu acho que cada vez mais há revistas literárias, tem grandes grupos que vêm trabalhando com a relação de literatura e imagem, a relação de literatura e produção artística, etc. O próprio modernismo assim, produziu muita crítica não só sobre arte, mas crítica sobre cinema, que é uma longuíssima crítica, são quase 2.000 artigos do Guilherme de Almeida, que é uma pedra central do modernismo, sobre cinema, e o cinema é uma arte que é muito absorvida pela própria poesia. Mário de Andrade tem um poema, a ideia do movimento, etc., bem comparada com a poesia como procedimento, a ideia do movimento cinematográfico. Mas aí, quando eu cheguei na sua última questão, eu acho que muitas vezes a gente tende a contar uma espécie de história da arte, né? Como se as vanguardas liquidassem com a possibilidade de outras perspectivas, né? Como se depois, como a gente fez um pouco pela poesia brasileira, como se depois da poesia concreta a gente não pudesse fazer mais poesia com rima, métrica, etc. E um pouco como se depois do lixão, assim, a gente pudesse fazer mais arte, pudesse fazer mais desenho. E eu acho que essa é uma formulação crítica que foi muito potente, muito vigorosa, que faz com que as vanguardas combinem tudo no chão e faz com que a poesia brasileira combine na poesia concreta, das quais, aos poucos, a gente vai conseguindo se liberar, porque esse mundo, não só a arte da inteligência artificial, outros modos de arte, inclusive de arte popular e versos, permanecem muito vivos, né? Eu acho que e como espaço mesmo de vida, onde a gente vive, onde a gente se encontra, e são completamente importantes. Não necessariamente precisamos comprar essa perspectiva muito vigorosa de repito da ideia de que a arte vanguarda para que a gente está no lugar e depois a gente fica sem saber muito bem para onde vai, com o risco de tudo que se passa possa aparecer alguma coisa que já se fez. E eu acho que não deve ser um pouco
fazer isso assim, para sentido assim. E entender que o processo todo de criação envolve a todo tempo diferentes sistemas, diferentes representações. Isso que responde. Resposta teórica. Né? Então, agora é minha vez. Olha, eu há algum tempo eu me bato com essa questão da relação entre as artes. Né? Eu já dei até alguns cursos aqui na pós sobre isso. O último que eu dei foi em 2012, mas ainda havia recursos para pagar a minha viagem e a minha estadia. Depois, essas coisas começaram a ficar mais difíceis. E atualmente eu dou um curso online chamado de Estética Comparada. Estética Comparada eu trabalho como, não comparando as artes entre si, comparando os filósofos entre si, os filósofos falam da arte, da beleza, das obras de arte. É claro que eu não vou responder para você aqui dando aula. Só vou dizer um livro que te ajudaria muito a compreender isso e a compreender também que a arte não está no lugar que a gente pensa que ela está. Não é isso. Então, um livro que ajudaria a compreender isso seria um livro do Etienne Souriau, que é um francês. É um livro chamado, que está traduzido para português, A Correspondência das Artes. Eu acho importante ler, porque lá ele vai dizer assim, quanto que é possível uma arte conversar com a outra, fazendo uma outra arte. Esse é um livro que eu acho que é acessível, do jeito que ele explica. Nossa, ele deu aula na Universidade do Rio de Janeiro, no começo dela. Eu acho que lá ele aprendeu alguma coisa com marcha prática, porque algumas ideias do Mário estão nesse livro. O Jandares foi professor de filosofia e estética na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando ele foi exilado aqui de São Paulo. Bom, em todo caso, esse livro fala melhor do que eu falaria, certo? E de uma maneira mais inteligente. Se você quiser ir mais avante um pouco, eu aconselharia ler. Você sabe francês, não? Assim, não, viu, mas... Existe um livro do André Malraux, que aliás serve também para as bibliotecas, chamado Le Musée Imaginaire, Museu Imaginário. Eu não sei se ele está traduzido, é Museu Imaginário. Aí, se você avançar um pouco, e quiser avançar um pouco mais, para entrar na complexidade mesmo disso, mostrando até que é uma obra de arte hoje, ela foi antecipada por outras antes dela e antecipa outras que vão acontecer ainda. Portanto, ela é sempre um feito, um se fazendo e um se fazer. Há um poeta, um filósofo, que eu admiro muito, que vai ser objeto da minha próxima aula da pós. É o Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tem dois ensaios que ele escreveu quando estava fazendo a obra maior dele, que é a Fenomenologia da Percepção. Se você já ouviu falar, então você vai. Então, os dois ensaios são o olho e o espírito. O olho e o espírito está traduzido em português, bem traduzido. E a linguagem indireta.
na linguagem direta que ele mostra como na sua essência, não sei se eu falar na sua essência, a pintura e a literatura são a mesma coisa. E ele demonstra por quê. Então, eu não vou falar algo, mas eu acho que você. Há um livro também de um norte-americano, que é um grande educador, também um estudante chamado John Dewey, a arte como experiência, que ela ajuda a compreender melhor isso, em vez de ficar achando o tempo desse diálogo, acabou não. Um autor hoje, vou citar um autor que hoje pratica isso com a maior tranquilidade. É o Ricardo Aleixo. É interessante pensar, né, quando no século XX nós produzimos histórias do fim. Exatamente. A ideia do fim da história, né, de que depois com o liberalismo nada aconteceria, que está tudo acontecendo. Então, você tem essa. Eu não sei se isso ajuda, mas se você é artista, né, você tem que. Me ajuda, assim, eu demorei 10 anos, assim, 10 anos, porque desde quando eu saí da faculdade e tal, eu demorei uns 10 anos para me assumir antes. Porque eu tinha essa ideia, né, de que o artista é a pessoa que, assim, tem aquela ideia de gênio, sabe? Que para você ser artista você tem que ser. Enfim. E eu não sou uma pessoa que eu sou assim, eu tenho uma super técnica na coisa e faz a melhor coisa, mas eu sou. Mas eu faço várias coisas, mas eu não sou super especialista em nenhuma coisa. E aí, assim, isso me levou à minha pesquisa hoje, que é na linguística, na análise do discurso, que eu estou investigando o ethos do artista contemporâneo. E aí eu me dei conta de que eu fui muito ingênuo quando fiz essa pesquisa, porque quem é um artista contemporâneo? É uma coisa para analisar quem é o ser humano, sabe? Mas é interessante assim que você fala, essa nossa primeira pergunta, enquanto o artista é contemporâneo, né, ele a todo tempo dramatiza a sua própria condição. Esse é um processo. Esse é um processo retórico importante para quem está lá na análise do discurso. E aí, estou produzindo arte num lugar onde a arte está quase desaparecendo, assim. É um processo de dramatização da própria condição. Quase dramatização trágica. Estou aqui sob ameaça, é um processo interessante, retórico. Então, você tem um outro ensaio do Merleau-Ponty chamado A Dúvida de Cézanne. A Dúvida de Cézanne. Nesse A Dúvida de Cézanne é quase uma biografia espiritual, né? Ele mostra como é que é o movimento físico, o movimento do corpo, para a realização de uma obra de arte. Certos movimentos que fazem para olhar a Montanha Santa Vitória, que é o quadro mais famoso dele, como ele retorna, escolhe a cor e a não cor, né, para colocar lá, para dar essa representação não fotográfica da realidade, certo? Criar uma outra realidade. O processo de criação é cheio de movimentos físicos e mentais, ou, usando as terminologias dele, físico-mentais, certo? Para compreender a grandeza da arte, do fazer, envolve uma decisão. Que envolve. Não é só dúvida, Exatamente. A decisão de ser artista, né? É um processo complexo. Né? Tem tudo isso. Tá? E assim como aconteceu com Van Gogh, e com Cézanne e outros, é um momento decisivo. É um momento que você tem que dizer sim ou não. Eu estou lembrando aqui de um poema do Constantino Cavafis, certo? Chamado Vivete in grani fiordo, que fez
a grande recusa. Esse que pede grande Deus é tirado da Divina Comédia. Então, Constantino Cavafis, que é um poeta grego moderno, ele usa isso para falar do momento da decisão, que não é um momento só de decisão do artista aí nesse poema, da decisão política. Você tem que dizer um sim ou não. Vai chegar uma hora que você tem que dizer sim ou não. Muitas vezes a pergunta que fazem para você responder sim ou não é para te cooptar. Certo? Aí essa figura literária lá do poema diz não. E esse não vai perseguido pela vida inteira. Para todo mundo chega um momento de decidir. Você um dia você vai ter que dizer sim ou não. E esse sim, qualquer que seja, sim ou não, aí eu já fiz uma reversão do poema. E apliquei para a minha vida. Em 1994, quando eu doei a produção de livros aqui da biblioteca, eu achei que a minha vida como professor tinha acabado. Eu tinha que decidir sim ou não. Para todo mundo acontece isso. Para quem faz pontos, para quem não faz, para quem assume uma posição importante na universidade, você tem que dizer sim ou não. Certo? Politicamente também você tem que dizer sim ou não. É isso ou aquilo. É isso ou aquilo. Usando o irmão. E isso define você. Isso define como. Eu digo sempre assim, os coitados de artistas que querem pedir algum aconselhamento. Fala assim, você tem um momento aquele momento que é típico do ponto tradicional. Você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma opção. Essa opção decide pela tua vida. Certo? E às vezes sem retorno. Então você, no momento de decisão, o coitado do Cezanne, ele tinha dúvida uma atrás da outra. E acabou escolhendo acabou ficando naquela atividade para o qual muita gente achava que ele era um doido. Está vendo esse negócio do louco? Da marginalização do artista. Tá? Eu tenho um conto, claro que não deve conta. Eu tenho um conto que fala exatamente do Van Gogh. Né? Você pega lá o Van Gogh. O cara, para comer, ele dava o quadro dele. Ele dava o quadro dele para ter a comida. Não é muito diferente do que acontece com os pinturas. Então, aí o que aconteceu? Então, num ponto eu falo isso, né, que eu tenho um dentista que brigou com um comerciante, né, para dizer que aquelas coisas que ele estava colocando na parede, que não era arte de jeito nenhum. Então eu estava cobrando lá 200 mil por uma porteira de coisa pintada. Não a pintura da porteira, mas a porteira que ele tirou lá da fazenda. Aí ele pintou as traves da porteira, e aquela trave que atravessa uma porteira do sítio. E vendeu como arte, 200 mil reais. E o meu dentista, ele me contou isso. Aí eu falei para ele assim, incentivando a discussão com o parente dele, que era comerciante.
Eu usei a história do Van Gogh. O Van Gogh, um quadro dele fazia um prato de comida. Vamos supor que o prato de comida fosse um prato francês. Seria $60, 60 euros, R$300. Seria 300. Então, o que vale? Quanto vale? Hoje? 300 milhões. Alguns não têm preço, e assim por diante. Certo? Então, essa questão de enfrentar o mercado é uma questão política que cada artista tem que ter diante do mercado. Certo? Você pode viver com uma coisa assim, você tem que dar valor ao seu trabalho. O seu trabalho tem muito valor. Certo? Talvez não seja o valor do mercado dele, mas ele tem valor. E se ele tem valor, tem que pagar por esse valor. Se você quiser sobreviver da arte, certo? Você tem que pagar. Mas tem que pagar por ele. Aí você fala assim, mas isso está acontecendo hoje, acontece mesmo. Está acontecendo faz tempo. Eu tenho uma filha que é artista também. Ela faz colagem, certo? Então, se ela faz colagem, ela tem que cobrar pelas colagens. Eu acho que ela gasta mais com as tintas e todo o material lá para fazer uma colagem do que o que pagam para ela, R$30, R$25, R$40. Mas ela vive disso. Certo? Tem que viver, então não vive disso. Para viver, ela tem que trabalhar como recepcionista de uma academia. Então ela vive tendo o dinheiro para se alimentar, e da editora, né? Ela fez a capa de um livro, porque a capa é a ilustração desse livro de vocês. Ela que fez a capa. Então a editora pagou para ela. Pagou para ela o que pagam por 200 colagens dela. Certo? Pagou o preço da capa. Uma capa interessante. Ficou discutindo comigo tempo. Queria aquela capa. Mas é isso. Se vocês quiserem fazer intervalo, tem café? Tem café, professor. Você pode pegar o cinema de café para o professor do bar? Você não tem nada. Eu não sei. Eu gostei assim, café. Sempre bom. Então, tomemos um café. Deixa eu fazer uma pergunta, então. O professor Pablo mencionou que participou de algumas comemorações do centenário, ou comemoração do centenário, ano todo de comemoração. Você notou alguma vertente diferente de pesquisa, um ressurgimento do interesse de pesquisar novamente esse tema? Algo que desponta diferente do que já foi estudado até agora? Assim, casando com o que o professor Antônio Manuel disse, que percebeu um apagamento até do interesse, né, ao longo do tempo, as dissertações, pelo menos no início, foram diminuindo. Algo diferente? Tem muita gente nova estudando, né? Tem outras perspectivas que estão aparecendo. Tem, claro, o trabalho de documentação, sobretudo do IEF, é um trabalho infinito. Né? Então, toda vez que sai mais coisas, assim, descobre coisa nova. Participei de um congresso que foi bem interessante, assim, um professor do Rio de Janeiro, estava dizendo, cara, que não é da literatura, ele é músico, porque ele começou a encontrar coisas em jornais. Tem críticas homofóbicas ao Mário de Andrade. Muita crítica homofóbica ao Mário de Andrade. Você havia um estado total, já a homofobia em torno ao Mário de Andrade, e conseguiu achar isso como interpretação. Tem uma professora do Camilo Marcelo Diego, começou a investigar a vida do Drummond,
ligada à sua atuação no patrimônio, como chefe, né, de gabinete do Gustavo Capanema. E é interessante assim, que o prédio lá do Rio de Janeiro, do Ministério do Capanema, que eles vão tombar 10 anos depois que o prédio foi construído. E aí vão tendo uma discussão interessante do modernismo, esse modernismo que vai produzindo o seu próprio patrimônio, ao mesmo tempo que vai produzindo a sua própria história, já muito cedo. Então tem pesquisa, tem um montão de pesquisa, e aí encontraram todos os autores, não só os que mencionou, mas que começam a reaparecer. E ver isso uma lista fora da documentação vai seguir. Eu acho um espaço interessante, assim, eu tenho a sensação de que eu estou nos próximos 10 anos, as informações esse ano, e consegui pesquisar muita informação de atividade moderna, quase uma espécie de retorno, uma simulação, e uma boa parte desses trabalhos que o autor Manuel reuniu, são trabalhos tese, né, anteriores à minha vinda para cá. Assim, eu falo nesses últimos 10 anos que eu estive aqui, eu vi pouquinha coisa sobre o modernismo em geral, sobre os autores modernistas, fugindo um pouco, tem um discurso sobre o Guimarães, sempre um discurso sobre o Graciliano, mas aqui de fato tem um desaparecido, eu acho que talvez seja um momento disso retornar. Mas tem uma perspectiva nova, interessante nos congressos, inclusive perspectivas muito críticas com relação à própria história nossa, que erigiu o modernismo como uma espécie de fase top, né, assim, né? Então tem muita crítica a esse movimento também, que passa um pouco por uma crítica, muitas vezes, ao lugar intelectual deles, muitas vezes ao próprio lugar institucional das universidades paulistas. Então tem como tem esses conflitos que vão aparecendo, sobretudo com o pessoal que está nos lugares, né, e que vê de forma complicada a ideia de uma centralidade paulista em torno das vanguardas. E passa um pouco pelo livro do Picasso, que é simplificado. Acho que tem um espaço interessante de reflexão e de embate que permanece no livro. Não tem Fischer lá que tem livros que quer dar uma outra história da literatura. É interessante, né? Eu acho que isso aparece também no momento assim, que a gente vê. Claro que as ideias de nação elas são sempre muito plurais, né? Não existe uma ideia de nação só. Mas a gente viu como é que uma certa ideia de nação foi capturada pelo fascismo no Brasil, né? Um certo desconforto. E eu acho que isso aparece bastante no debate recente. Já tinha um pouco no século IV, mas um pouco olhado no modernismo e pensavam algumas dessas ideias de nação a gente não quer para a gente. E eu acho que isso apareceu de forma interessante assim, ao longo desse ano. A gente comemora, mas comemora num momento político tão complicado e que passa por uma espécie de discussão da ideia da nacionalidade tão complicada. E aí isso produziu um conceito muito interessante no debate. Essa professora que é ontem, a professora Suzana passou por aqui, e ela estava mencionando o movimento integralista e que ela havia estampado depois em uma camiseta nos tempos atuais. É surreal, né? Mas vocês, eu vou entrar aí e falar uma coisa. Quer dizer, a gente não gosta de fatos, né? Se você pega os manifestos, os editoriais do modernismo, desde aquele que aparece em Claxon até aquele que aparece em Festa, todos defendem um governo forte, pacífico, todos. Não é só o grupo ANTA, não. Eu posso interromper, assim, eu tenho um artigo, é um artigo bem interessante com o Marcelo Moraes, ele risca o modernismo, e ele coloca no lugar da palavra modernismo, tardofuturistas desejantes de Estado. Tardofuturistas desejantes de Estado. Foi certinho. E talvez seja desse ponto de vista dessas políticas, né? Talvez uma ideia. Então, o que é assim, dessas tendências assim, mais de fascismo e de nazismo, certo?
O grupo que acabou sobrepondo-se politicamente foi o grupo Verde Amarelo e o grupo da ANA. E depois eles vão se unir com o grupo Festa. E é lá que se gesta o integralismo. E a gente não pode esquecer que o integralismo foi o que determinou futuramente a Redentora. Os grandes integralistas que comandaram a 31 de março, ou melhor, 1 de abril de 64, eram todos integralistas. Os militares e os civis. O ministro da Justiça, Alfredo Bussait, era integralista. E eu sei disso por uma razão muito biográfica. Meu pai, que era integralista, trabalhou para ele como motorista de táxi. Coitado do meu pai. Ele já teve todos os filhos dele, depois eu não sei o que se fez. Mas o Alfredo Bussait, cuja biblioteca foi comprada por mim e que está lá em Franca, parte maior dela, e distribuída para os outros, são 600 mil. Tem um pouco aqui, né? Tem um pouco aqui, para não... O que ele tinha outras áreas de direito. Só que a gente acabou pulverizando. É uma parte mais de direito que ficou lá em Franca. Certo? Eu lembro que eu fui lá negociar com os parentes dele depois que ele morreu. Certo? Então lá ele tinha toda a obra do Felipe Salgado lá. Tudo. Mas esse é um outro embate também, que vai produzindo tensão, né? Então, vamos olhar para o modernismo, para esse período. Com esse olhar político, esse período nosso, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende que tem uma certa força de linguagem ali que é muito cara para todos nós, né? A gente gosta mesmo do Bandeira, a gente cresceu lendo Bandeira, do bom, eles evidentemente não estão nesses grupos, etc. Mas assim, a gente tem uma relação de linguagem com muitos desses autores, sabendo que o momento político é um momento também muito complicado, alguns manifestos disso no vampirismo da Manuel. Então isso é complicado. Você tem um sociólogo hoje aqui no Brasil, que é da USP, não sei se é ainda, Sérgio Miceli. Você pega o Sérgio Miceli, que ele fala do intelectual brasileiro, né? É isso. Ele tem um outro livro chamado A Vanguarda do Retrocesso, que ele pega, desce a lenha do Mário de Andrade e do Jorge Luiz Borges. Certo? O Mário de Andrade como representante da ideologia oligárquica. Certo? E o Jorge Luiz Borges, porque ele era de extrema direita mesmo. Agora, aí vem um cara de esquerda no Rio Grande do Sul, né, que é do Tuca, ele tem um outro nome, Reinaldo, é um poeta negro, que gosta também de fazer experiência da linguagem. Ele pega o Sérgio Miceli e destrói o Sérgio Miceli. E ele é de esquerda. Ele fala assim, há uma confusão aí na cabecinha desse sociólogo. É um pouco a ideia que dá para ver. Mas você quer ver tudo. E é outra coisa também que eu acho, né? Não vou ficar me perdendo muito nisso, mas outra coisa é a seguinte. Você falar contra o modernismo hoje, você vende até. Tem isso, né? É claro. Tá? A pessoa ia fazer um livro contra o Jorge Luiz Borges. O falsário Jorge Luiz Borges. A pessoa podia. É claro que eu nunca vou fazer isso, porque não é isso. Não é isso, mas Mas dá um dinheiro. É uma sobre difusão, né? Uma coisa, por exemplo, que eu, quando eu era estudante, eu até professor do Roteiro, eu não atendo porque é da Claro. Por causa do 033.
Só parece barulhinho, que é muito interessante. Eu ia falar mesmo? Estava mencionando sobre fazer um livro falsário, história de Lisboa. Fazer um livro E falsário, você faz, você vende. Uma coisa que eu acho interessante nos estudos sobre modernismo é como quase ninguém fala do Guilherme de Almeida. É um grande poeta, né? Era um poeta. Era um poeta e tremendo tradutor. E para eles é um grande poeta. E um tradutor assim de primeira linha. Uma coisa que eu ia falar era o seguinte, eu quase conforme, mas não é. Eu fui estudante na época em 1964, eu ainda estava no terceiro ano da faculdade. Eu tinha criado um centro de estudo de letras, certo, que era considerado pela turma do diretório, que era de direita, como de esquerda. E eu consegui chamar gente para dar conferência. Inclusive um aluno meu de secundário, que era o Paulo Leminski, ele deu uma conferência. Saiu um pouquinho mal, porque eu tinha assistido o Coronado, que era a cabeça do Coronado. Mas foi bom. O Raul de Leone, uma pessoa de gente boa, foi nada. A Cleonice Dardinelli, foi aí que eu conheci o Cleonice, que ela devia ter uns 40 anos. Era assim, estava uma aula que era um espetáculo. E nós, lá de esquerda, nós detestávamos os autores de vanguarda. Os concretistas, os neofretistas, os praxistas, os processistas, os tendenciosos, e assim por diante. Com uma certa simpatia para a turma de tendência. Aliás, eu tenho as revistas no seu perfil. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Então, nós tínhamos assim uma ideia de que era o símbolo da abstenção, do abstencionismo político para nós, era a turma da vanguarda, principalmente o concretismo. Eles não se manifestavam, saíam bem no jornal, tudo. Certo? E, de repente, quando começou a ser interessante defender a Dilma ou a esquerda, aparece o Augusto de Campos. Eu falei, não é possível. Mas antes eles já tinham feito aquele movimento todo em torno da figura do Oswald, né? Então começou aí pelo Oswald. Eles queriam justificar, mas você veja bem que eles queriam justificar o Oswald, porque o Oswald era atacado, tá certo, por ser mais político ocasional do que verdadeiro. Então eles queriam demonstrar que não. Como o Oswald de Andrade estava na genealogia, quer dizer, era considerado uma das figuras modelos para a literatura nova, então aí eles começaram a se converter. Certo? Mas eu acho que grande parte do interesse pelo Oswald hoje está um pouco daí, né? Exato. Da Vela. E a Almeida Vela, os condenados. o Oswald é o mais cobrado do vestibular, né? O Oswald é o mais cobrado. Mais cobrado. Então, eu acho que o Maia é mais difícil de pegar. E o que aconteceu, acho que a Cláudia, comentou em relação ao pagamento das mulheres, né? Eu acho que tem muita, eu ministro aula no ensino médio, e faz 2 anos que, por exemplo, a Sistema IBL sumiu da apostila. Ministro aula no sistema amplo de ensino. O Sistema IBL sumiu, e na apostila de filosofia, a Simone de Beauvoir também sumiu.
não tem mais mulher na filosofia. Nem Na vai ter mais sobre de filosofia, né? Então, não, mas a filosofia está mais forte que a literatura. Eu sei que eu vi escolas mas aconteceu isso, assim, esse apagamento, né? E também em relação, gente, tem relação, sim, com o governo atual. Também apagamento em relação aos negros também. Mas eu acho que o Oswald, assim, ele... Por exemplo, Pedro que o quer, foi apagado. Acho que como tem a coisa toda da relação de literatura e história, eu acho que a questão do ensino de literatura para ensino popular tem sempre essa cobrança da literatura via história. E aí o Mário é bem mais difícil de fazer, de colocar um poema do Mário. Os poemas do Mário são complicados mesmo. E a Cecília também, talvez seja do romanceiro da inconfidência, etc. E aí eu entendo um pouco a centralidade da figura do Oswald, mas assim, é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Mas isso aconteceu faz uns 2 anos, porque faz 4 anos que de repente sumiu. E a Simone de Beauvoir, depois que apareceu no Enem, subiu também. E foi muito interessante porque eu falei para os alunos, eu falei na área de filosofia, eu falei, estudem filosofia medieval. Não há, você não imagina. Isso se prepare. Santo Agostinho, Prepare-se. caiu, gente. Filosofia medieval. Infelizmente. Eu acho que. Espero que domingo a gente termine esse período da história, essa página infeliz da nossa história. 4 anos, né? Eu acho que houve, sim. E também o Oswald como um representante da direita. Então, esse lado comunista não é nem comentado. Tem aqui essa a questão da Pagu, né? É o que é interessante, né? Assim, na verdade, assim, o texto que poderia ser um texto obrigatório, deveria ser o Rei da Bela. Sim. Rei da Bela. Um texto político muito, muito interessante. Agora, no panorama atual, se qualquer professor de ensino médio levar o Rei da Bela do Oswald, vai ter reclamação de pai. É verdade, assim. A não ser que consiga fazer isso de forma muito clandestina. Olha, eu sofri muito, porque eu trabalhei 10 anos no jornalismo depois que eu fui para a área acadêmica, né? Também professor e tal. Mas aconteceu um problema, porque eu comecei a ministrar aulas, eu não conseguia só aula de literatura, eu precisava sobreviver. Então, a escola falou, não tem literatura, mas tem sociologia, que eu quero, né? Meio responsável, assim, mas tudo bem, pegando. E durante a época e no segundo ano do ensino médio, eles estudam teorias políticas. E durante a época do ensino híbrido, eu tive muitos problemas. E, por exemplo, a aula sobre partido político, não tem como eu não falar da formação do PT. Não tem como, né? E aí, assim, eu terminava a aula e ia para a sala da diretoria. Terminava a aula e ia para a sala da diretoria. E aí, uma matéria assim, que me marcou muito foi o de liberalismo. Porque eu falei um pouco sobre o livro central, né, o Riqueza e Poder das Nações, e lá o próprio Adam Smith diz que a riqueza das nações provém do quê? Mão de obra. É do santo trabalhador, é mão de obra que vai produzir riqueza. Quem diz isso é o Adam Smith, pai do povo. Professora comunista, eu falei, não, gente, tá aqui, levei o livro para a escola e tal, para não ser demitida. Então, muito difícil, né, da gente atuar também nessa questão da educação. Né? Já na faculdade a gente tem mais liberdade, assim, na faculdade particular. Eu não tenho um aluno, muita gente associa a questão do direito de faculdade particular, a gente não tem um aluno que não seja progressista. Todos os meus alunos, eles são super progressistas. Mas, por exemplo, quando eu estudei na USP, outra área, na FEA, os professores apoiaram o golpe da Dilma aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu mandei para o canal. Falei, os professores estão apoiando. Foi só lá, não. O golpe da Dilma. Foi só lá, e tem que ter um movimento articulado durante. Então, eu acho que tem também a ver com as relações aí. Tem tudo bom, eu vou jogar futebol, né? Melhor.
Mas eu digo, aquela coisa que vem, a militância que vem das famílias. Ele pretende uma cidade muito conservadora. Demais. Gente, não está muito longe, não. A gente está mencionando a questão da universidade pública. Nós já fomos questionados recentemente 2 vezes, né? Uma por e-mail, queixa para a direção da biblioteca, por que nós temos uma gravura do Marx lá no fundo. Foi em 2017. E no outro dia nós fizemos uma exposição de direitos humanos, foi até uma luta pedagogia, nos ajudou. E uma pessoa chegou, olhou e falou assim: você tem um livro do Ustra também? Vamos dar outro dado. Né? Mas isso foi produzido, né, pela imprensa em todos esses últimos anos. É um processo complicado mesmo da reconstrução. A gente vai ter que enfrentar. Mas eles querem que o Estado não enxergue. Eu acho que assim, eles estão percebendo quando isso tornou também inviável, né, um país de vista político. Né? É uma polarização que é fabricada, né, por vários atores. Por vários atores, né, pelos algoritmos, pela Cambridge Analytica, tem um documentário sobre isso, pelas próprias redes sociais, pelo jornalismo, e isso expressa interesse, né, evidentemente. Eu acho que todo o processo é isso. Antes da pandemia, eu ficava de máscara em São Paulo, pelo menos lá, dilui o espaço do lugar. E você tem assim,